Olá, tudo bem? São tantas dúvidas no nosso dia a dia, são tantos os questionamentos que a gente recebe no consultório, durante as consultas ou até também em contato com os pacientes via Instagram, via aqui no YouTube, que eu resolvi criar esse canal de videocasts para a gente conversar sobre esses temas principais. E para isso nós vamos trazer vários convidados extremamente especiais para poder esclarecer dúvidas e contar curiosidades para vocês sobre o mundo da reumatologia. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse aqui é um novo canal que eu espero ter a participação de vocês com sugestões e muitos comentários. E hoje, para estrear o nosso videocast, eu trouxe uma convidada extremamente especial, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, ao longo da minha carreira, ao longo do contato com a profissão e com a especialidade, mas que logo a gente conseguiu estabelecer uma empatia muito grande e dividir assim, um amor especial em relação ao contato com os pacientes e em relação também a criar trabalhos e projetos novos para poder aproximar do paciente e redimir as dúvidas que surgem. Então hoje eu trago para vocês a doutora Camila Pupi. A Camila, ela é neurologista, doutora em neurologia e neurociência e é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, da UF. Seja bem-vinda, Camila. Oi, Marcela, é uma honra para mim estar aqui nesse primeiro programa do seu videocast. Realmente a gente se conheceu há pouco tempo, mas de fato a gente tem semelhanças muito legais assim, em relação ao lidar com o paciente, né, a forma mais acadêmico-científica, né, de olhar a profissão, mas também aquele olhar bastante humanizado. Então, que bom que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né, um pouco mais sobre aspectos da reumatologia, direcionados também para a neurologia, e eu vou ficar muito feliz de poder responder os questionamentos dos pacientes. Obrigada, Camila. Hoje nós resolvemos trazer um assunto que é a interface da reumatologia com a neurologia, né? É extremamente comum os pacientes não entenderem porque eles procuram um neurologista com alguma queixa e o neurologista pede para ele ir para um reumato. Eles nem sabem o que o reumato faz muitas vezes, né? Então a gente veio falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto a gente tem similaridades, né? Da neurologia com a reumato e quantos sintomas também começam no âmbito da neurologia e depois a gente acaba migrando para um diagnóstico reumatológico e quais são, assim, como são inúmeras as situações em que a gente precisa dos dois profissionais para estabelecer um diagnóstico e um tratamento adequado, né, Camila? Sem dúvida, sim. Eu sou especialista em neuromuscular, né, particularmente as neuropatias periféricas. Especialmente nas neuropatias periféricas, a gente tem uma interface muito grande com a reumatologia, né? Várias doenças reumatológicas podem se apresentar com neuropatia periférica, né? Por diversas etiologias, mecanismos, e a gente tem que ficar muito atenta porque as manifestações iniciais podem ser neurológicas ou reumatológicas, mas elas vão coexistir. E muitas vezes, quando o sintoma neurológico aparece primeiro e uma das suspeitas clínicas é que seja uma doença reumatológica de base, de fato é muito comum, né, de pedir ao paciente a busca por um profissional da reumatologia para que seja investigada, né, doenças no âmbito da reumatologia, tipo lúpus, Sjögren, né, BC, doença de BC, artrite reumatoide. São várias as doenças que podem apresentar sintomas neurológicos e não é raro a gente ter essa necessidade de trabalhar junto, trabalhar em equipe, né, dividindo as necessidades do paciente, né, as necessidades não atendidas também, como a gente sabe, dor, fadiga, né, entre outros, são queixas muito comuns também nesses pacientes neuroreumatológicos. Então, dividir a condução do caso clínico com o reumatologista, né, é bem importante e eu considero fundamental. Aí é muito bom ter um neurologista para chamar de seu também, né? Isso facilita bastante a nossa vida. E a gente trouxe até alguns exemplos para falar, né? Você já citou alguns, então é muito comum a gente ter dentro das doenças reumatológicas as manifestações neurológicas, né? Como acontece, por exemplo, nas neuropatias periféricas, em que o paciente pode se queixar de dor ou até
perda da motricidade fina ali de extremidades. A gente também tem as manifestações isquêmicas que podem acontecer, por exemplo, numa vasculite ou na doença de BC, que seria outra situação. E temos ainda também os diagnósticos que o sintoma inicial é de uma especialidade, mas as possibilidades diagnósticas passam pelas duas especialidades, né? E aí um exemplo clássico é a neuromielite óptica, que pode acontecer simplesmente por uma questão exclusivamente neurológica, como no caso da esclerose múltipla, quanto também pode acontecer dentro da reumatologia, um diagnóstico, por exemplo, de Sjögren ou de lúpus, e ainda, quando a gente investiga pra caramba, né, esse paciente é, assim, exaustivamente investigado, a gente chama de idiopático para caracterizar um pouquinho da nossa ignorância médica de não conseguir conhecer a causa certa daquela manifestação clínica. Exatamente. Você estava falando e eu estava lembrando dos inúmeros casos que a gente já teve que abordar, até no hospital universitário, junto com a reumatologia. Então, por exemplo, a sarcoidose. 5 a 10% dos casos são neurosarcoidoses isoladas, né? As manifestações são isoladas e depois a doença pode abrir o quadro ou não. As miosites e dermatomiosites também são outro grupo de doenças onde a concomitância, né? Existe até uma certa concomitância mesmo de acompanhamento, né, do neurologista, do reumatologista, e muitas outras, né, você falou também do lúpus, que pode ter também em overlap, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que pode ter manifestações neurológicas, né, tanto centrais quanto periféricas. As centrais são mais importantes, né, são mais prevalentes, mas as mielopatias, as mielites, né, as doenças isquêmicas mesmo, né, pequenos infartos cerebrais. Então, é muito comum a gente ter, de fato, uma doença neurológica que se manifesta, mas que de base existe uma doença reumatológica, e esse acompanhamento tem que ser muito próximo, né? Essas doenças reumatológicas, em especial com manifestações neurológicas, podem ser graves, podem apresentar sintomas neurológicos irreversíveis, então a gente precisa correr com o diagnóstico, a gente precisa correr com o tratamento. E às vezes o tratamento pode ser até mais agressivo, né? Além da imunossupressão, você pode ter que fazer, por exemplo, plasmaférese, que é um tratamento mais invasivo, né? Então são tratamentos que têm um risco, né? Às vezes elevado, mas que, se a gente está indicando, provavelmente supera, né? Os benefícios superam o risco, né? Então é importante a gente deixar claro isso para o paciente, porque muitas vezes eles se assustam, né? Se assustam com o diagnóstico, se assustam com o prognóstico, se assustam com o tratamento. Então, esse acompanhamento conjunto é muito bom para a gente poder dirimir todas essas dúvidas, né? E a gente está mais próximo ao paciente. E, sem dúvida nenhuma, esse intercâmbio, esse contato, essa comunicação entre as duas especialidades é fundamental, porque se cada especialidade estiver olhando só a sua caixinha, muitas vezes quem vai sair perdendo é o paciente. Então, a gente precisa combinar, de fato, a gente precisa se falar para o tratamento ser o melhor possível. Com certeza, até me lembrei de um caso recente que a gente dividiu, né, Camila, que um paciente com esclerose sistêmica que foi perdendo força, né, força proximal, dificuldade ali de fazer os movimentos, de deambular, de levantar os braços, e ele estava abrindo um quadro, né, de miosite, de inflamação muscular, que é bem comum vir associada, né, à esclerose sistêmica, vir como uma superposição. E ele foi primeiro na neurologista, Sim. Né? E você fez o diagnóstico, né, brilhantemente, apesar de ter sido até uma miosite da reumato, digamos assim. Verdade. E você começou o tratamento, você não deixou esse paciente perder tempo ali até chegar no reumato, porque ele estava sem acompanhamento reumatológico, né? Sim. E isso é fundamental, porque realmente existem algumas condições que, quando tem um acometimento neurológico, a gente tem que agir muito rápido. É interessante você ter citado esse caso, porque ele tinha uma esclerodermia, né, uma esclerose sistêmica de um tempo já de longa data. Então, ele já tinha tido experiências um pouco frustrantes com outros reumatologistas, porque a doença realmente é muito grave.
né? Então, quando ele buscou um neurologista, ele estava buscando meio que assim a salvação da vida dele, né? Então, eu tive que ter todo um cuidado de falar para ele que a doença era reumatológica, que ele precisava ter um reumatologista, né? Nem por isso, até convencê-lo, eu deixei de tratar, né? Eu comecei o tratamento, mas eu pontuei para ele como era importante ele ter um reumatologista para chamar de seu. É verdade. E a gente tem outros casos até interessantes, né? Semana passada eu atendi uma paciente também, que também é sua, e que era um caso que você sabia que o que ela estava tratando era estritamente neurológico. Mas por via das dúvidas, né, e por algumas pequenas nuances ali da história da paciente, você pediu que ela fosse ver um reumato. E eu acho que isso é muito bom, porque a gente como especialista, como profissional, a gente também fica muito tranquilo quando a gente encaminha para um profissional da nossa confiança e ele diz, olha, fica tranquilo, reumatológico não tem nada, ou neurológico não tem nada. Hoje isso é só tal doença, né? Isso deixa a gente mais tranquilo para conduzir o caso e o paciente também fica mais seguro. E ele sabe que também, se em algum momento a coisa vier a mudar de cenário, né, ele já tem uma referência a quem procurar, né? E isso é ótimo. A gente acaba tendo também um pouquinho da visão do outro profissional. E aí a gente entra em outra interface da neurologia com a reumato, que é o tratamento da dor crônica, que foi o caso dessa paciente. Apesar de você já estar tratando, eu trouxe uma sugestão a mais, porque você já tinha visto ela algumas semanas atrás, então eu já tinha ali a evolução do que você fez e achei que ela precisava de uma nova modificação, né? E aí a gente conversa e faz essa modificação para poder até acelerar um pouco, né, a resposta que o paciente vai ter com aquele tratamento. E a dor crônica é esse cenário, né? É um cenário que a gente pode ter causas de todas as especialidades médicas, né? E aí a gente pode falar até da ginecologia, num caso, por exemplo, de dor crônica, de dor pélvica, por uma endometriose ou um pós-cirúrgico. Mas que, no fundo, o processo da dor crônica, a fisiopatologia, é uma sensibilização central, que é uma desregulação de neurotransmissores, que não deixa de ser da área da neurologia, mas que nós temos profissionais de várias especialidades hoje em dia atuando, né? É verdade, a gente brinca que a percepção da dor, né, ela é sempre mediada pelo sistema nervoso periférico e central. Porque a partir da ativação de receptores específicos, né, que são os nociceptores, existe toda uma sinalização, né, nervosa até a medula espinhal que vai ascender, né, vai ao tálamo e do tálamo vai ser percebida, né, no córtex sensitivo, mas a dor na realidade é muito mais do que isso, porque a dor ela é percebida pelo córtex sensitivo, mas ela é interpretada pelas vias emocionais. Então hoje a gente tem uma definição diferente de dor crônica do que a gente tinha lá em 1980, que fala que é uma experiência sensitiva e emocional. Então houve um ajuste, uma necessidade de ajuste dessa definição justamente por esse componente emocional, né, da dor crônica, que além de tudo, quando ela se manifesta cronicamente, vai havendo o que a gente chama de pain matrix, né, uma neuroplasticidade que aumenta a percepção de dor. A gente tem um sistema de comporta que é ascendente e descendente, né, quer dizer, ela controla permitindo a percepção de dor ou inibindo a percepção de dor. Então nesses pacientes de dor crônica é como se esse portão ele tivesse mais aberto, né? E aí a gente tem alguns tipos de dor também, né, específicos, dor neuropática, dor nociceptiva, dor somática ou dor que hoje a gente chama de nociplástica, né, que o problema está nessa regulação desse portão, mas que existe toda uma acomodação, né, uma neuroplasticidade, uma modificação do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, para aumentar a percepção de dor. E isso os pacientes vão sofrendo ao longo do tempo e associando a outras manifestações clínicas, como insônia, fadiga crônica, ansiedade, depressão. Isso se torna uma doença per si, não mais uma manifestação de uma doença, né? É como se a dor ela tomasse vida própria e assumisse um novo quadro de uma doença com várias manifestações. É verdade, né? E aí a gente começa a ter muito mais dificuldade, né, de abordar e de tratar esse paciente. E aí entra mais ainda a necessidade da gente ter uma equipe multidisciplinar cuidando do paciente, né? A gente, como médico,
a gente tem que entender as nossas limitações também, porque não adianta eu querer monopolizar esse paciente e achar que eu vou ser a provedora da solução da vida dele, porque sozinha realmente eu não vou ser, né? Então, e a gente precisa que o paciente entenda isso também, que não vai existir um remédio milagroso que vai resolver aquela sensação da dor, né? Aquele problema todo que a dor fez, porque a dor, na verdade, ela vai acontecendo, e eu costumo brincar com os pacientes que a nossa principal função no tratamento da dor crônica é tirar a dor do palco principal da vida do paciente, né? É que ela esteja ali, mas que ela seja uma coadjuvante, porque no momento que ela vira uma coadjuvante na vida, ela vai indo embora aos poucos sem o paciente perceber. Mas é óbvio que isso não é simples assim, né? Então, para isso a gente vai precisar do psicólogo trabalhando junto, muitas vezes do psiquiatra, e aí dependendo da causa primária da dor, né, se foi de origem neurológica ou reumatológica, a gente vai ter que ter esse outro profissional também. O educador físico com a atividade física, porque apesar do paciente achar, às vezes, né, achar absurdo a gente falar assim, olha, você tem que fazer exercício, mas como assim, doutor, eu tenho que fazer exercício? Eu tô vindo aqui dizer que eu tô morrendo de dor, que eu não consigo sair da cama de manhã e você tá falando que eu tenho que fazer exercício? Sim, né, tem que fazer. Então tudo isso faz parte do nosso tratamento multidisciplinar, que é tão importante e que a gente batalha tanto para o paciente entender e conseguir colocar em prática toda essa equipe especializada, né, no assunto. A gente hoje tem focado muito o aspecto da dor crônica na funcionalidade, né? Então, se o paciente, ele relata a dor, mas ele está conseguindo trabalhar, ele está conseguindo se exercitar, ele está conseguindo conviver socialmente com as pessoas. Então, esse é um paciente que está inserido na sua plenitude de funcionalidade. Então, é um paciente menos grave do que um paciente que não consegue se relacionar, um paciente que não consegue, né, tem a abstenção do trabalho, faltas ao trabalho, faltas, né, ao seu estudo, faculdade, escola. Então, hoje a gente tenta classificar a gravidade da dor muito focada, baseada na funcionalidade. E, sem dúvida nenhuma, o tratamento multidisciplinar ele é fundamental. Justamente por esse ambiente, esse componente biopsicossocial da dor, a gente precisa, né, do fisioterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, muitas vezes, para manejar esse paciente da melhor forma, para que a gente consiga obter um resultado que nem sempre é só a redução da dor, né? Muitas vezes é a melhora da qualidade de vida. Sim, eu também sempre tento, assim, explicar para o paciente em consulta, né, o paciente de dor crônica, que o remédio, na verdade, ele é um atalho, porque o paciente que entra realmente no diagnóstico de dor crônica, né, que você colocou, que é um diagnóstico per si, né, não é mais a causa, o problema, e sim a situação que se instalou ali. A medicação, ela entra muito como eu digo que ela entra como um bloqueador do ciclo, porque o paciente entra numa bola de neve, né, de muita dor, ele começa a se restringir funcionalmente, seja de vida social ou da vida laborativa, da sua vida produtiva, e isso já cria um transtorno emocional, um transtorno de humor, e obviamente atrapalha o sono desse paciente, porque ele já não consegue dormir bem, porque não tem uma posição pela dor e porque tem todo o estresse e a ansiedade causada pelo sofrimento. E aí não dorme bem, e aí não dormir bem piora tudo isso, e a gente vai cada vez, né, entrando numa bola de neve maior ainda. E eu acho que o medicamento, ele vem, na verdade, como uma ajuda para a gente tentar bloquear essa bola de neve para que a vida comece a entrar nos trilhos novamente, né? E aí que ele comece a conseguir fazer uma atividade física, por mais leve que seja, consiga sair com os amigos, tolerar, e a funcionalidade ir voltando, né, progressivamente. E eu costumo dizer também que, assim, a dor, ela acaba te tirando um pouco de cor da vida, né? E precisa haver um trabalho muito aberto, de coração aberto do paciente, o enfrentamento da doença, né? Esse enfrentamento é muito importante para que o paciente possa resgatar isso. Então, esse investimento que o paciente vai ter que fazer, que é muito custoso financeiramente, porque você ter vários profissionais, né, isso tem um custo, mas tem um custo que não é só financeiro, é um custo emocional, é um custo também de tempo, de energia, né, e que o paciente tem que estar disposto a fazer. E um ponto que eu sempre abordo também é que esse custo, ele é individual, mas ele também é coletivo.
E ele é coletivo em diversas camadas, né? Porque ele é coletivo no ambiente ali familiar, ele é coletivo num ambiente, por exemplo, regional, numa escola, ou num trabalho, né? E ele é coletivo até mesmo no sentido mais amplo do sistema público de saúde, do sistema de saúde como um todo. E dor, hoje em dia a gente vive uma epidemia, né? 30% das pessoas sentem dor crônica no mundo. É um dado muito importante, né, muito prevalente. Então, para a gente lidar com essa epidemia de dor, a gente precisa, antes de qualquer coisa, tocar no assunto, né, colocar o dedo na ferida. E aí, para isso, a gente também tem que entender que a gente precisa investigar a dor, porque a dor pode ter várias causas e causas tratáveis, né? Claro. Então, hoje em dia, a gente tem uma especialidade que chama Clínica da Dor, que eu acho ótimo, que é mais uma especialidade para ajudar o manejo do paciente, mas a gente não pode só tratar a dor e não investigar a causa. Então, até que a causa seja esgotada, a gente precisa investigar. Isso também não significa dizer que a gente não vai tratar a dor enquanto a gente está investigando. Com certeza. Isso foi um dos grandes motivos que eu fiz minha especialização em dor, né, Camila? Porque eu acho que eu senti um pouco de falta disso na minha formação como reumatologista. A reumatologia é um mundo enorme, assim como a neurologia, e eu acho que não dá tempo do residente, do aluno, aprender tudo isso ao longo de uma formação de 2, 3, 4 anos, né? A gente tem que aprender tantas as nuances das doenças autoimunes que a gente acaba ali deixando de tratar, né, a dor crônica. E quando eu escolhi fazer dor, foi muito menos, assim, não foi com a intenção de ser uma médica da dor procedimentista, né, de fazer bloqueios, infiltrações. Na verdade, não era esse o meu objetivo, era trazer esse conhecimento para a minha prática de consultório, que era o manejo das medicações e toda essa abordagem, né, psicossocial também que a gente tem que ter com esse paciente. Camila, queria agradecer. Foi maravilhosa. Estar aqui horas falando, foi muito bom. Essa troca foi muito boa. A gente, na verdade, tentando aqui, né, escolher um tema, né, para o nosso videocast. Eram tantas as opções que a gente fica, às vezes, até perdida, né, de qual colocar primeiro. Mas eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades para a gente fazer novos episódios de novos assuntos. E outra coisa, se você quer saber mais sobre esse assunto, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa nossa conversa, precisa conhecer mais sobre o que nós falamos aqui, encaminhe para esse colega, para esse familiar e coloque aqui suas dúvidas. Não deixa de se inscrever no meu canal, de curtir o canal para que você possa receber as notificações referentes aos novos conteúdos que vamos ter aqui. E nos siga na rede social também.